nós estamos falando com alguém que é maior do que a gente, que entende a vida melhor do que a gente, porque está escrito nos profetas: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem o meu jeito de trabalhar é o seu jeito de trabalhar. Porque às vezes a gente tem problema, se apresenta diante de Jesus, botando para Jesus nas cartas: Jesus, o meu problema é esse, a solução é essa, opera Jesus. Mas aí Jesus diz: espera aí, que o caminho não é esse, o jeito não é esse, a vontade não é sua, porque quem é Deus e quem é rei aqui sou eu. Você tem que se colocar no seu lugar e entender que eu opero do meu jeito e na minha hora, para que o meu nome seja glorificado. Jesus não estava desprezando aquela mulher porque ela era de origem cirofenícia. Jesus não estava desprezando aquela mulher porque, se os irmãos estudarem o contexto dessa época, vão ver que era comum os judeus chamarem os povos em volta, os gentios, de cachorros, de cães. Então era uma coisa normal. Por quê? Porque a gente não tem costume, irmão, de ficar brincando por aí, porque as pessoas pegam uma linguagem. Quando a gente fala de palmeirense, o pessoal já brinca: lá vem a porcada. Quando você pega, vai falar dos corintianos, o pessoal já fala: lá vem a gambazada. É normal as pessoas adquirirem, por causa de ou estereótipos ou de costumes, algumas palavras que lhes são apropriadas. E os judeus entendiam e chamavam assim os gentios, eles eram chamados de cães. Aí você fala assim: mas os cães naquela época, irmãos, não eram como são para nós hoje. A gente vê um cachorro ou outro no meio da rua, mas no geral hoje o cão é um animal de estimação. A gente brinca com eles, eles sobem no sofá, a gente abraça, beija, alguns sobem na cama, tem gente que dorme com o cachorro, porque é uma intimidade. Naquela época o cão era um animal imundo. O cão era um animal que andava no meio das ruas e lambia a ferida dos leprosos. O cão era um animal sujo. Então dizer para alguém que ele era um cão era uma ofensa muito grave. Mas aquela mulher, ela entendeu a linguagem de Jesus e não entendeu o que Jesus disse para ela como uma ofensa. Aí você continua lendo o texto e ela diz para Jesus a linguagem de Jesus: Senhor, eu entendo, mas tem uma coisa, Jesus: os cachorrinhos também comem as migalhas que caem debaixo da mesa. Irmãos, olha o tamanho da fé daquela mulher. Quando Jesus disse para ela, falou assim: olha, eu não posso dar a sua bênção agora, eu não posso dar o que você está me pedindo, porque eu tenho umas prioridades, tem uma ordem, a coisa não é assim, o processo não é esse, querido. Aí ela disse: Senhor, eu estou entendendo, mas eu estou dizendo para o Senhor que eu sei que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor não precisa fazer tudo o que eu espero, eu sei que não precisa me dar o pão, Senhor, eu sei que o Senhor é tão grande que só as migalhinhas que caem da mesa servem para solucionar o meu problema. Porque às vezes, irmãos, quando a gente se encontra nos nossos problemas, a gente fica esperando, às vezes achando que Deus tem que mover céu e terra para tirar a gente do sufoco. A gente fica achando que Deus tem que abrir o cofre do Banco Central, que o céu tem que abrir, o anjo tem que descer, e às vezes Deus está dizendo assim: olha, só com as minhas migalhas é suficiente para eu tirar você da sua situação. É só um pouquinho, eu não preciso fazer o maior, não. É só um pouquinho que eu preciso para solucionar o teu problema, para resolver a tua situação e para fazer com que o meu nome seja glorificado através do teu. Mas aí você olha, irmão, um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, falando acerca deste texto, ele diz o seguinte: aquela mulher, ela viu o Evangelho. Quando Jesus disse para ela assim: ó, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, ela viu o Evangelho. Jesus disse assim acerca de Abraão: Abraão viu o meio-dia e se alegrou. Irmãos, aquela mulher entendeu o que era o Evangelho de Deus. Aí você pense na magnitude, na grandeza que foi um comentário desse, porque os discípulos ainda não entendiam o Evangelho. Quando Jesus estava prestes a morrer, Jesus contou para eles uma história, falou assim: olha, o mundo vai ficar feliz e vocês vão se entristecer, mas depois vocês me verão novamente, vocês ficarão felizes e a vossa tristeza se transformará em alegria, e a vossa alegria ninguém vai poder tirar. Durante todo o decorrer do Evangelho, Jesus estava explicando para os discípulos o que era o Evangelho, o que era o reino dele, e aqueles homens não estavam compreendendo.
Jesus multiplicou os pães e quando estava com ele dentro do barco, ele diz assim: olha, vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Eles ficaram pensando que o pão era normal e Jesus estava dizendo assim: olha, tomem cuidado com a hipocrisia, com a falsidade dos fariseus. Aqueles homens, você vê no decorrer do evangelho que Jesus passou pregando para os discípulos, irmãos, 3 anos e meio. Os homens não compreenderam o evangelho, mas aquela mulher, quando Jesus contou uma parábola para ela, ela viu o evangelho. Agora você vai dizer assim: irmão, como é que eu sei que aquela mulher viu o evangelho? Porque aquela mulher estava dizendo para Jesus: olha Jesus, eu sei que eu não mereço ser abençoada, eu sei que eu não sou digna, mas eu estou pedindo ao Senhor, não que o Senhor me abençoe conforme aquilo que eu mereço, mas eu estou lhe dizendo: Senhor, eu sei que eu sou indigna, mas pela tua misericórdia, alcança a minha vida com a migalhinha para poder me socorrer. Aquela mulher entendeu que ela era indigna de estar na presença de Jesus, ela entendeu que ela era indigna das bênçãos de Jesus, e ela disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim, me dá umas migalhinhas, tem misericórdia, eu sei que eu sou pequena, eu sei que eu não mereço, eu sei que o Senhor é santo, que eu não sou digna de estar na tua presença, mas tem misericórdia de mim, me alcança com a tua bondade, me alcança com o teu amor, querido. Será que a gente consegue ver o evangelho desta maneira? Será que a gente entende quando a gente chega neste lugar que a gente não merece estar aqui, que a gente não merece a bênção, que a gente não merece nada, mas que é pela honra, é pela glória, é pela misericórdia, é pelo louvor que o Senhor Deus abençoa a nossa vida. Dessa maneira, Pai. Glória a Deus. Os discípulos demoraram 3 anos e meio, irmão, para entender, ou até mais, o que aquela mulher entendeu numa simples parábola. Ela entendeu que ela não era digna, ela conseguiu contemplar o evangelho. Pregar hoje, irmão, exige que nós tenhamos uma compreensão clara do que é o evangelho. O apóstolo Paulo falando, ele diz assim: olha, vocês têm que tomar cuidado para vocês não serem meninos levados por todo o vento de doutrina. Porque tem crente que não conhece o Deus que ele serve, não conhece a Bíblia. E se você não lê a Bíblia, querido, você não vai conhecer o teu Deus. Porque Jesus disse que é nela que está escrito acerca dele. É aqui que Deus manifesta o que ele é, como é que ele age. Se você não conhece a Bíblia, você vai olhar esse texto e vai dizer assim: Jesus chamou a mulher de cachorra. Mas se você olha para o teu Deus, você vai dizer: o meu Deus é amor, o meu Deus é bondade, o meu Deus é justiça, é longanimidade, é piedade. Ele não faria uma ofensa dessa a ninguém que chegasse perto dele, porque ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando a gente conhece o caráter do nosso Deus, como ele age, o que ele faz, a gente entende que a gente pode chegar aqui, irmão, na pior das condições, a gente pode ter cometido aquilo que os homens reputem o pior dos pecados, mas o céu vai estar aberto, o Filho de Deus vai estar com as mãos estendidas, o sangue vai estar lá para purificar os nossos pecados e para nos dar condições de adentrar nos santos dos santos e render louvores ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Essa maneira. Quando a gente compreende o evangelho, a gente precisa ser humilde. Quando a gente vai pregar, para você pregar o evangelho, camarada, só aceita o evangelho se ele for humilde. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana acerca de um rapaz que a gente conhece que é ateu. E a gente falando. E eu estava falando para ela: olha, eu posso estar equivocado porque tem vários motivos, mas tem um caso específico que leva a pessoa a não querer servir a Deus. Porque quando você olha para Jesus, a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. A gente recebeu a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Quando você vai pregar Jesus, o que você está dizendo na verdade para a pessoa é o seguinte: rapaz, você não presta, você é nascido em pecado. Você diz, como disse o irmão, você está no charco do lodo do pecado, e você não tem nada de bom, você precisa de Jesus. Eita Deus. Quando a gente aceita Jesus, a gente está reconhecendo isso, está dizendo assim: Senhor, eu sei que em mim não tem nada de bom, eu sei que eu não presto, eu sei que eu não valho nada, Senhor, mas eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor enviou o seu Filho para morrer no meu lugar na cruz do Calvário, e eu sei que o Senhor pode me fazer alguém digno de entrar no reino dos céus pelas portas. Eu sei que o sacrifício de Jesus me faz alguém santo, justo, para que eu possa morar contigo por toda a eternidade, bendizendo e adorando o nome do Senhor.
Tem dois jeitos, irmãos, de você servir ao Senhor: reconhecendo o senhorio dele, entendendo o Evangelho, porque aquela mulher, ela entendeu que o lugar dela era debaixo da mesa. Quando Jesus disse assim: olha, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, os cachorros ficam debaixo da mesa, irmão. Por mais intimidade que o seu cachorrinho tenha lá na sua casa, ele pode dormir em cima da cama, mas na hora do almoço ele não fica em cima da mesa, porque o cachorro fica debaixo da mesa. Aí você pega a mulher e diz assim: Senhor, eu estou entendendo, meu lugar é debaixo da mesa. Eu entendo que o Senhor é quem fica sentado na mesa. Eu entendo que é do Senhor que é o alimento. Eu entendo que é do Senhor que é a provisão. Eu entendo que o meu lugar é um lugar de submissão. Eu entendo que o meu lugar, Senhor, é ajoelhado aos teus pés. Senhor, eu entendo que o meu lugar é o lugar de estar sujeito a Ti, a Tua vontade, adorando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Porque às vezes, irmão, a gente quer assumir o controle da nossa vida. Às vezes a gente quer sair debaixo da mesa, quer subir, quer sentar na cadeira e quer dirigir os rumos da nossa vida. Quando você senta na cadeira, irmão, Jesus, ele não deixa a cadeira para você, ele sai da casa. Quando você quer sentar na cadeira, ele sai da casa. Se você quer guiar o caminho da sua vida, então guia. Aí lá na frente a gente quebra a cara, porque é inevitável. As nossas direções, as nossas concepções, as nossas ideias acerca daquilo que a gente deve tomar, quando a gente toma propriedade da direção da nossa vida, a gente quebra a cara. Um dia eu estava falando com Deus acerca da sabedoria de Salomão. A Bíblia diz que Deus um dia apareceu a Salomão em sonhos assim: eu vou te dar sabedoria como nenhum outro antes de te ter. Aí eu estava olhando para os problemas de hoje e estava olhando para aquele caso particular daquelas duas mulheres que apareceram com dois bebês, um morto e um vivo. Irmão, a gente é malicioso. A gente não caiu numa daquela hoje. Se você chega com um bebê morto e um vivo, o rapaz diz assim: olha, eu vou partir o vivo, ninguém vai se entregar igual aquela outra se entregou. Ah não, isso parte mesmo. Porque a gente é malicioso. A gente vai ver, o camarada está pensando nisso, se eu disser para cortar, ele vai saber que eu não sou a mãe. Aí eu disse para Jesus assim: Jesus, eu acho que essa sabedoria de Salomão para hoje não ia dar muito certo não, porque ela era pequena. Aí, passei algumas circunstâncias, e lendo alguma coisa sobre o que Salomão escreveu, Eclesiastes, Provérbios. E aí Deus me mostrou as circunstâncias que ele deu a sabedoria para Salomão, que sobrepujava aquilo que existia na época. E Jesus disse assim: olha para mim, eu tenho condições de dar sabedoria para resolver qualquer problema, para passar por qualquer circunstância, por qualquer dificuldade. Porque, irmão, eu vou dizer uma coisa para você: tem os problemas hoje na sociedade que a gente olha e a gente coça o cabelo. Você fica olhando e fala assim: Jesus, como é que eu resolvo um negócio desse? Aparecem problemas na igreja, fica assim, tem muito problema na sociedade, as pessoas têm muito problema. E às vezes a gente se depara com circunstâncias que a gente diz assim: Jesus, eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer para essa pessoa. Mas, querido, a palavra do Senhor nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Quando a gente entende que a gente não sabe, que a gente não pode, que a gente não é, os céus se abrem, o Espírito Santo ilumina as nossas mentes e os nossos corações, para que as vidas que estão vindo ao nosso encontro possam ser, através das nossas vidas, orientadas por Deus. E o Senhor vai abrir os caminhos, as pessoas vão continuar andando, vão ser abençoadas, vão passar por problemas, vão vencer os problemas, em nome do Senhor Jesus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aquela mulher viu o Evangelho, irmão. Quando a gente vê o Evangelho, a gente entende que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Rei e nós somos servos. Porque às vezes a gente não quer ser servo, às vezes a gente quer ser Senhor, às vezes a gente quer tomar a direção das nossas vidas, às vezes a gente não aceita a direção que o Senhor nos dá. Aí Deus diz assim: vá pregar em Nínive. Eu não vou coisa nenhuma, eu vou é para Tarsis, eu vou é fugir. Eu não gosto daquele povo, se eu for lá pregar eles vão se arrepender, Deus vai perdoar eles, eu quero que lá todo mundo, com perdão da palavra, se lasque. Assim, irmão, sabe o que é mais notório na história de Jonas? Jonas vai para o barco. Quando a tempestade assola o navio e o povo vai falar com ele, fala assim: ô dormente, acorda aí, vai clamar o teu Deus para ver se ele socorre a gente. Aí Jonas faz a declaração de que aquilo tudo estava acontecendo por causa dele,
porque ele estava fugindo diante do Deus dele. E aí Jonas dá para eles a solução do problema. Jonas diz assim: olha, se vocês me jogarem no mar, a tempestade para, porque o problema da tempestade sou eu. Deus está açoitando o barco por minha causa. Se vocês me jogam no mar, a tempestade cessa. E os homens não tiveram coragem de jogar Jonas no mar, irmão. A Bíblia diz que os homens não quiseram, que fosse, não, misericórdia, que negócio é esse? A gente não vai jogar você no meio do mar numa tempestade dessa. Jonas, que era servo de Deus, não teve misericórdia de Nínive. Mas aqueles homens que não conheciam o Deus de Israel tiveram misericórdia de Jonas. As posições se inverteram, irmão. E quantas vezes na sociedade parece que as coisas se invertem. A gente que é crente não assume a postura de servo. A gente quer a postura de Senhor. Esses dias estava orando no monte. E aí eu vi dois irmãos orando. E o irmão orava assim: Senhor, contempla os teus servos que estão passando humilhação, Senhor. Eu não aceito um negócio desse. Os teus servos não podem ser humilhados, Senhor. Exalta os teus servos. Aí eu estava orando, irmão, mas uma oração dessa não tem como chamar atenção. E o irmão estava orando, ó, Dedéu, mas não tinha nem como. Aí eu fico pensando, será que a gente quer a posição de servo, irmão? Porque Paulo disse: todos que querem servir a Cristo vão ser perseguidos. Jesus disse assim: olha, se me perseguiram a mim, vão perseguir a vós. Mas eles aqui, mas se ouvir a minha palavra, vão ouvir a vossa também. Ele diz assim: olha, tende um ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, eu posso sustentar a vida de vocês. Você vai ser perseguido, mas a palavra diz que se você for perseguido com Jesus, se você padecer com Ele, você vai estar com Ele no reino de glória. Se você sofre com Ele, você vai se alegrar com Ele na glória. Se você padece com Cristo você vai reinar na glória. Glória a Deus. É bem verdade, irmãos, que tem uns homens que Deus prepara para ele uns caminhos mais fáceis. Tem uns que é mais difícil. Salomão disse assim, que o homem a quem Deus deu bem e riqueza, livrou ele da tribulação da vida. Tem uns crentes que é rico, irmão, materialmente falando. O cara não se preocupa com conta no final do mês, diferente da maioria de nós. Mas eu vou dizer uma coisa para o irmão: quando a gente conhece a Deus, a gente sabe que quanto mais é dado, mais é cobrado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que um dia Deus vai pedir conta, irmão. E eu digo isso com conhecimento de causa de alguns irmãos que eu conheço. A gente pensa, mas ter dinheiro é mais difícil do que não ter. Porque quando a gente não tem dinheiro, irmão, a maioria de nós fica nos pés de Deus o tempo todo. Tem conta para pagar, vai orar, sobe monte, desce monte, vai ter um pé de jejum, de oração, faz de tudo. Unge a casa, unge a conta, unge tudo que der para ungir para Jesus mandar o dinheiro. Agora imagine, irmão, se você tem um montão de dinheiro, você não precisa orar para pagar a conta. Tem dinheiro sobrando na conta. Você quer um carro, você não compra financiado igual o nosso lá em casa, que tem 60 prestação. A camarada vai lá, paga a vista, escolhe um modelão bonito. Depender de Deus quando você tem é mais difícil, irmão. Porque a gente tem que entender, o dinheiro te dá aquela falsa impressão de poder. E a falsa impressão de poder te dá a condição de você achar que você é Senhor. E você às vezes esquece que você é servo. Quando a gente vive na dependência de Deus, a gente sempre lembra que a gente é servo. Aleluia. Quando a gente está na pindaíba, irmão, a gente sempre lembra que a gente é servo. Porque você está sempre precisando. Você nunca esquece que você é servo quando você está na pindaíba. Fala: Jesus, eu sei que o Senhor é dono do ouro da prata. Jesus, o Senhor é dono do ouro da prata. O céu te pertence, Jesus. O Senhor pode usar o irmão para ligar para mim e dizer que vai depositar tanto na minha conta. Pode fazer eu achar uma nota de 100 reais no meio da rua. Tudo a gente lembra nessa hora. Mas para quem tem dinheiro, a coisa não é assim. E aí as pessoas têm a tendência. Por isso que Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E que é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque normalmente quem tem muito dinheiro tem aquela falsa impressão colocada pelo diabo no coração de que ele é senhor da vida. Na cidade que meus pais moravam, onde eu cresci, na minha adolescência, tinha um homem, chamava Deusdete. Era o homem que mais tinha dinheiro na cidade. Mas, irmão, ele não tinha o privilégio de parar o carro do lado daquele churrasquinho de gato, passar na farinha e jogar para dentro. Sabe por quê? O homem era doente, irmão, não podia fazer nada. E pense num homem mão de vaca, irmão. A mulher dele era professora na escola que estudava. Para ela comprar o carro dela, ela teve que trabalhar, juntar o dinheiro do salário dela e comprar. E o marido era rico. E sabe por quê? Porque o Salomão escreveu em Eclesiastes que tem uma coisa que Deus faz para confundir os homens. Ele diz assim:
Tem um homem que Deus deu bem, riqueza, mas não dá poder para dela desfrutar. Tem uns que desfrutam por aí. E sabe por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque às vezes existe hoje no mundo uma falsa impressão de que a gente tem que ser rico. Prega-se muito por aí. Você é dizimista, irmão, Deus tem que sobrar no celeiro. Mas a promessa do Senhor é de gozo, é de paz, de alegria do Espírito. É de viver um reino em que não é o material que toma conta da nossa vida, é o nosso Deus que rege o nosso caminho. É Ele que cuida das nossas contas, é Ele que cuida das nossas despesas, é Ele que cuida do nosso sustento. Jesus disse assim, olha, olhai para o reino de Deus e a sua justiça, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas eu vou acrescentar. Às vezes vai ser acrescentada de pouquinho, às vezes vai ser acrescentada pingando todo dia o pão nosso, como Deus fez com o povo do Maná, mas não vai faltar o pão, não vai faltar a água, porque o nosso Deus é aquele que cuida dos seus servos. Davi era pastor. Dessa maneira, Davi era pastor, e quando ele se encontra com Saul para falar com Saul que ele ia enfrentar Golias, ele disse assim, olha, eu sou pastor, e um dia eu estava no campo, e se levantou o urso e se levantou o leão, para poder pegar as ovelhas, mas eu tirei a ovelha da boca dele, e eu matei o leão, e eu matei o urso. Aí Davi enfrenta o gigante, mata o gigante, vira rei de Israel. Mas ele deixou escrito no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, Davi estava falando aquilo com conhecimento de causa porque ele era pastor. Davi estava dizendo assim, olha, eu sei que ele é o meu pastor, eu sou ovelhinha do pasto dele, eu sei que ele se preocupa comigo aonde é que eu vou pastar, eu sei que ele se preocupa comigo, que ele sabe que eu preciso de água, que ele vai preparar as melhores fontes possíveis para eu poder beber água limpa. Eu sei que ele cuida de mim, eu sei que ele se importa comigo. E se um dia até acontecer do leão botar a boca em mim, ele vai chegar na hora certa, vai me tirar da boca do leão, porque ele é o meu pastor, ele cuida de mim, eu sei que ele é o meu rei, o meu protetor. Você tem essa confiança, querido, de que você pode estar na boca do leão, mas ele não vai deixar o leão te tragar. O problema pode parecer que vai acabar com a sua vida, mas ele está dizendo assim, eu vou tirar você na hora exata. Ele não diz que ele não vai passar na fornalha, mas ele diz assim, se você passar na fornalha, eu passo contigo. Se as águas te mudarem, eu vou estar com você dentro da sua cabeça. Eu cresço com você na sombra do vale da morte, e eu te protejo, eu te cuido, porque eu sou teu Deus que cuido de ti. Quando aquela mulher viu o Evangelho, irmãos, ela entendeu que ele era o caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Será que a gente aceita, irmão, que Ele é o caminho, que Ele é o lugar por onde nós temos que andar? Será que a gente entende o caminho que Ele escolheu para a gente trilhar? Porque eu vou dizer para você, a gente faz planos, e isso é bom e é necessário, mas os nossos planos têm que estar sempre em cima da mesa, para que se chegar a um ponto, Jesus diz assim, olha, o teu plano é esse aqui, estava muito bonitinho até agora, mas eu vou resolver dar uma voltinha. Eu vou escolher outro caminho. Será que a gente aceita quando Deus pega a nossa vida e dá umas curvadas, faz umas curvas que a gente não entende, e vai por uns caminhos meio feios? Parece que tem uns bichos papão, tem uns filisteus, tem uns Golias, tem uns negócios horrorosos no meio do caminho. Mas a Bíblia diz que nós descansamos à sombra do Onipotente, que Ele cuida das nossas vidas, que ainda que a gente passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Será que a gente entrega as nossas vidas na mão de Deus? Vai entender que por mais que a gente passe no vale da sombra da morte, a gente vai sair do outro lado, porque Ele está conosco. Será que a gente entende o que é o Evangelho? Jesus disse assim, quem quiser vir após mim,
tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Aleluia. Aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la. Aleluia. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Meu Deus. Irmãos, os prazeres da carne são bons. Porque se não fosse, a gente não pecava. A carne tem uma falsa ilusão de que as coisas dela são boas. Verdade, meu Deus. Mas quando a gente conhece a Deus, a gente entende que é melhor renunciar aos prazeres deste mundo para servir a Deus. Glória a Deus. Irmãos, às vezes a gente confunde as coisas achando que tudo que vem de dinheiro é bênção. Você já viu aquele que deu testemunho? Rapaz, Deus me abençoou. Fui comprar um negócio, o camarada me deu o troco errado, deu a mais. E assim, nem percebe que foi o diabo que mandou a mais, lançou uma seta para ele, ele abraçou e ainda está dando glória achando que foi Deus. Meu Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não quer aprender a renunciar. Renúncia é um negócio difícil, irmão. Morrer para nós é um negócio difícil. Eu me casei faz pouco tempo. E no casamento, tá lá no fundo. Tá, glória aí, meu amor. No casamento você morre um pouquinho para você. Mas você entende que quando você morre um pouquinho para você, você fica mais vivo, porque o seu companheiro, a sua companheira viveu. E a Bíblia diz que, no meu caso que sou homem, que a mulher que Deus nos dá, ela é a cordeira da vida. Deus está dizendo assim, olha, você quando você estava sozinho, eu te dei uma vida. Agora que você é casado, você tem uma vida com ela. A vida só existe com ela. Sem ela você só tem metade da vida. E ninguém vive só com metade da vida. Renunciar, irmão, é um negócio difícil. Quando a gente tem amizade e aquele amigo dá uma pisada na bola, é difícil a gente renunciar ao nosso ego, o nosso eu. Quando alguém fala mal da gente, irmão, a vontade que dá é você procurar o fulano, pegar ele pelo colarinho, botar tudo nos panos limpos, vamos resolver a situação aqui agora. Mas Jesus chama a gente para renunciar a nós mesmos. A Bíblia diz assim, quando vos maldisserem, bem dizei, porque é para isso que vocês foram chamados. Fulano fala mal de mim, eu vou orar por ele. Fulano me persegue, eu vou orar por ele. Fulano está fazendo o que for, eu vou fazer, orar por ele, porque Deus me chamou para ser bênção. Mas a gente não quer renunciar, irmão. Quando fulano persegue a gente, eu vou orar. Jesus, eu quero justiça. Eu quero, Jesus. Faz igual Jeremias. Jeremias era uma bênção, irmão, o profeta Jeremias. Senhor, tem misericórdia de mim, não me julgue conforme as minhas transgressões. Aí quando ele vai orar pelo outro, diz assim, Senhor, julga ele conforme as transgressões dele. Tudo bem que a época do profeta Jeremias era uma época de lei. O negócio era olho por olho, dente por dente. A gente não vive mais assim. Mas nos nossos dias, irmão, que tem de crente fazendo oração de justiça. Jesus, pega ele. Jesus, ele me perseguiu. Ele me perseguiu lá no trabalho, mas ele vai ver só. Jesus vai me fazer virar o chefe dele. Quando eu virar o chefe dele, ele me paga. Renunciar é difícil, irmão. Renunciar ao nosso eu, às nossas vontades. Deus me ajuda. Renunciar à glória é difícil, irmão. Sabe por quê? Porque na igreja, Deus nos repartiu os dons. Aleluia. E tem uns dons, irmãos, que são mais vistos. Tem uns dons que são diferentes. Se você prega e Deus abre o céu, no final do culto vem um monte de gente te abraçar, irmão, Deus te ajudou, Deus te abençoou, não sei o quê. Se você cantou e Deus curou alguém, esse irmão chorou e no final do culto, Deus te abençoou, não sei o quê. Mas, irmão, quando você ora, como diz a palavra, lá no cantinho do teu quarto, você jejum, ninguém vê. Não tem glória, não tem honra, não tem mérito. Às vezes você passou, irmão, a semana inteira orando e jejuando para Deus falar com você no culto, usar o irmão que ia pregar, que ia cantar. Deus usou, ninguém viu, irmão, ninguém sabe. Ninguém vai chegar para você e dizer assim, olha, irmão, que bênção a sua vida, nem nada. Mas a Bíblia diz que quando você faz em secreto, o teu Pai que vem em secreto vai recompensar você. Sabe por quê? Porque todo mundo hoje quer subir na vida, irmão. E na igreja tem um